Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula de artes, vamos estudar a forma, um dos elementos de composição visual usadas para criar trabalhos de arte. Vamos lá! Uma obra de arte visual pode ser ela uma pintura, um desenho ou uma fotografia. Naturalmente, apresentará um assunto, uma expressão e uma composição. Vamos compreender o que é expressão e composição nas artes visuais. Para dar início à elaboração de um trabalho em artes visuais, você pode começar através de um tema, que seria, no caso, o conteúdo da sua obra. Então, você vai partir para a expressão, que é a interpretação pessoal do assunto que o artista está tratando. E, por fim, a composição, que é a organização dos elementos de composição visual. Os elementos de composição foram distribuídos com seus conceitos. São 4 aqui discutidos: o ponto, a linha, a forma e a cor. Hoje nós iremos estudar a forma. Podemos dizer que a forma são as áreas definidas pelas bordas, independente se a forma ela é figurativa ou abstrata. Então, a forma delimita o plano, a área onde se constrói uma imagem. Na concepção desta forma, podemos criá-la a partir de um plano bidimensional e um plano tridimensional. Mas o que seria bidimensional e tridimensional? Vamos entender isso. O bidimensional está relacionado com tudo que possui 2 dimensões. Essas dimensões são chamadas de largura e altura. Nas artes, podemos citar desenhos, pinturas, fotografias, vídeos, filmes, que todos são concebidos dentro dessa forma bidimensional. Mas e o tridimensional? Ele é tudo aquilo que possui 3 dimensões. Então, além de existir a altura e a largura, existirá a profundidade. Nas artes, podemos citar, por exemplo, a escultura, o relevo, instalações, até as performances são consideradas, tudo que ocupa o espaço. Vamos aprender a diferenciar as figuras planas das figuras espaciais. As figuras planas são bidimensionais, ou seja, elas têm 2 dimensões, que no caso são comprimento e largura. Vamos observar que as figuras planas são, digamos que, achatadas. Elas não têm altura. Quando desenhamos um quadrado não tem altura, a figura é rente ao papel. Para ficar mais claro, a figura plana é o contorno e representa a face da figura espacial. Face quer dizer lado. As figuras espaciais são aquelas que possuem mais de 2 dimensões. Elas possuem volume e ocupam um lugar no espaço. Se a figura plana é o contorno, a figura espacial é a forma. As figuras espaciais têm uma forma em 3D. 3D é quando possui comprimento, largura e altura. As figuras espaciais lembram os objetos que podemos manusear. Bom, vimos que as formas podem ser bidimensionais e tridimensionais. Assim como dentro da estrutura bidimensional e tridimensional, elas podem ser figurativas ou abstrata. Vamos entender melhor esses conceitos. A forma figurativa busca representar seres, objetos, paisagens e outros elementos que possibilitam que eu compreenda que eles existem no mundo real.
Vamos ver a seguir várias imagens no decorrer da história da humanidade que foram a representação deste mundo real. O primeiro registro que nós temos da história da humanidade são as pinturas rupestres feitas nas paredes das cavernas pelo homem pré-histórico. Lá podemos observar as primeiras representações da realidade. Já no Renascimento, por volta do século XIV e XV, vemos a representação da realidade através de pinturas aonde os artistas faziam retratos de figuras importantes. Aqui temos a representação da Mona Lisa, realizada pelo Leonardo da Vinci. E é realmente no Renascimento, com o desenvolvimento das ciências de um modo geral, que os artistas vão conseguir fazer uso da pintura para representar cada vez mais esta realidade, com os estudos de perspectiva, claro e escuro e volume. Vemos aqui o Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Quanto maior o domínio técnico, maior a proximidade da representação dessa realidade. Muitos artistas trabalham a ideia dos planos, primeiro, segundo, terceiro plano, que é quando os objetos são colocados mais próximos do observador ou mais afastado deles. Mas nem sempre a representação da realidade precisa ser fidedigna como se fosse uma fotografia. Basta que ela tenha os elementos que me remetem a essa realidade. Aqui observamos duas pinturas bem diferentes da representação da figura humana. A pintura, por umas centenas de anos, foi responsável por registrar os momentos importantes na história da humanidade. Com seu desenvolvimento, ela pôde guardar momentos muito importantes. Logo depois, foi substituída no século XIX pela fotografia. Se por um lado coube à fotografia a representatividade desta realidade no primeiro momento, a pintura, por outro lado, se viu num estado de liberdade para expressar a sua linguagem de forma genuína. Aqui vemos a pintura de Salvador Dalí num movimento surrealista. Desde os povos da antiguidade, a escultura também foi uma das técnicas de representatividade desta realidade. Aqui vemos o busto de Nefertiti, rainha do Egito, realizado em pedra. Assim como a pintura demonstrou uma proximidade cada vez maior com a realidade, a escultura no Renascimento também se aproxima cada vez mais ao demonstrar o domínio das técnicas com as proporções da figura humana e das suas formas. Vão ser esculturas realizadas em mármore o grande domínio deste período no Renascimento. Podemos observar nas obras do artista brasileiro Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, essa aproximação da realidade através das suas esculturas realizadas em pedra-sabão ou em madeira. Há o domínio das técnicas de proporção representadas através de figuras religiosas. O movimento hiperrealista que acontece na contemporaneidade mostra bem essa representação da realidade. O artista austríaco Homoeck faz suas esculturas com diversos materiais, onde ele trabalha a desproporção dessas formas em contrapartida à sua realidade. Na arte popular, podemos ver as esculturas produzidas por Mestre Vitalino, onde ele representava cenas do cotidiano do povo nordestino através de argila. Suas esculturas não possuem detalhismo ou um requinte das formas, mas são fiéis às cenas cotidianas da realidade.
O bronze também é um tipo de material bastante usado por escultores. De grande resistência, essas esculturas são normalmente expostas em espaços externos. Aqui podemos ver a obra de Arturo de Mondica, que é o Touro de Wall Street, que fica em Nova York. Bom, se no figurativo vimos que as formas fazem relação com o mundo real, o abstrato é justamente o contrário. Ele representa formas que eu não reconheço, por isso que ele dá destaque para os elementos da composição visual, como a linha, as cores, as formas irregulares e a assimetria. Dentro do abstracionismo, podemos observar o estudo dos elementos da composição visual através das obras de Pierre Mondrian, um holandês que ele foi do movimento modernista e que trabalhou muito as cores primárias e as formas através das linhas verticais e horizontais. As obras do russo Vassily Kandinsky, do movimento abstracionista, apresentam esse estudo dos elementos da composição visual com ritmo, como se elas possuíssem um movimento de dança ou de música. Assim ele as nominava, suas pinturas, como músicas. A obra do artista brasileiro Iberê Camargo, que é do período modernista, representa essa junção da representatividade, da realidade através de formas abstratas. Aqui vemos o tema carretéis, que foi várias vezes recorrente na produção artística dele. O surrealismo abstrato é um bom exemplo para nós vermos essa produção de uma pintura que busca, através de alguns elementos da realidade, produzir cenas irreais ou abstratas. Aqui podemos ver a pintura de Joan Miró, um artista espanhol que é bastante conhecido por essa produção de cenas irreais. O abstracionismo também é visto nas esculturas. Podemos observá-lo nas obras da artista brasileira Lígia Clark, que usava através de dobradiças para produzir as suas esculturas efêmeras que se modificavam a todo instante. Esta obra se chama Bichos. As obras de Tomi Otaki, uma japonesa naturalizada brasileira, apresentam um abstracionismo informal, sem o uso de formas geométricas ou a rigorosidade de linhas. Elas demonstram um espaço mais fluido e solto. Suas esculturas são bem conhecidas nos espaços externos dos grandes parques, por exemplo. Por outro lado, observamos nas esculturas do artista mineiro Amílcar de Castro o uso dessa racionalidade e da geometria das formas no espaço, através de suas esculturas de grandes proporções, feitas em chapas de metal, podemos ver áreas vazadas e áreas não vazadas que apresentam os planos na realidade. Agora é hora de praticar. Observe as figuras apresentadas das obras nesta aula e tente fazer um exercício de dualidade. O que seria isso? Ver o que é bidimensional e tridimensional, o que é figurativo e o que é abstrato, ou o que é bidimensional abstrato ou tridimensional figurativo. Faça esse exercício para fixar o conhecimento. Num segundo momento, você vai usar de folha sulfite para você colocar essas ideias em prática. Após colocá-las no papel sulfite, você pode desenhá-las e, através de recorte do papel, remontá-las novamente com uma outra linguagem, através do espaço tridimensional, encaixando uma na outra, ou até mesmo num bidimensional, através da colagem. E não se esqueça, após terminar a sua atividade, dê um tempo para poder você observar o seu trabalho, ver algumas coisas que você poderia alterar ou até mesmo criar umas outras ideias sobre o trabalho realizado. E claro, o mais importante, divirta-se com a arte.
Nos vemos por aí. Até breve!